dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Bom, a gente vai estudar hoje a lição 8. E aí o tema da lição é desafios na escola. Os objetivos é entender o que o cristão deve ser fiel a Deus em qualquer lugar ou circunstância, sentir-se motivado e fiel a Deus mesmo diante de problemas da vida, e decidir ser fiel a Deus e agradar a Ele em todos os momentos na escola. Bom, aqui fala bastante da escola, mas aí eu vou contar pra vocês a história de 4 pessoas, né? São 2 histórias que envolvem 4 pessoas. E aí eu vou contar pra vocês um pouquinho pra gente entender os desafios da vida. E aí o que a gente pode aplicar dentro da escola ou em qualquer lugar que a gente for, né? A gente vai começar primeiro com Daniel. E aí a história que a gente vai contar, eu vou fazer um resumo pra vocês, mas a história rola de Daniel 1 até Daniel 3, beleza? Daniel tinha 3 amigos, né, que era Sedraque, Mesaque e Abidnego. Esses foram os nomes que eles receberam quando eles saíram do meio do povo deles e foram, no caso, pra Babilônia, né? Os 4 tiveram os nomes mudados, depois vocês deem uma olhadinha lá pra vocês pegarem os detalhes, beleza? Eles eram os mais ricos e os mais inteligentes, enfim, eles eram os seres mais pensantes, faziam parte da nobreza de Israel. Eles foram invadidos por Babilônia e daí foram levados para lá. Lá eles foram inseridos na cultura de Babilônia, tal, e tudo mais, que a gente já discutiu algumas vezes. E aí aconteceu um fato, né, que o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro e aí ele colocou um decreto onde todas as pessoas tinham que se curvar durante a estátua e prestar reverência. No entanto, a lei de Israel, que é a cultura deles, o que eles foram criados, diz que você só se prostra e só adora a Deus, né? Que no caso é o nosso Deus. E eles disseram que não se dobrariam e não adorariam a estátua de Nabucodonosor. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a essa lei, tá em Deuteronômios. Depois eu vejo pra vocês e coloco ali na anotação embaixo do vídeo. Mas tá junto ali daquelas 10 leis das tabuetas que Moisés traz pra eles, e se eu não me engano eu tô indo de cabeça. A lei é não adorarás outros deuses, nem feito a imagem dos céus, nem feito por imagens da criação de Deus aqui na terra. E resumidamente é isso. Seguindo essa lei que eles foram criados, eles disseram que não iam se curvar na estátua de Nabucodonosor. Então eles foram jogados na fornalha. A fornalha foi esquentada, digamos assim, 3 vezes mais do que normalmente. E lá dentro, eles não viam 3 homens, mas viam 4 homens, e um deles todos eles andavam em volta do fogo e não se queimaram. Daí então, Nabucodonosor, vendo isso, ele coloca um outro decreto dizendo que o Deus, né, no caso de Sadraque, Mesaque e Abidnego, era o verdadeiro Deus. E a partir daquele momento todo mundo ia se curvar diante do Deus dos 3 e não mais diante de Nabucodonosor. O que a gente pode aprender? Como eles tiveram os nomes mudados, automaticamente você perde a referência, né? Quando você vai para outro lugar e mudam o seu nome, é como se você estivesse abrindo mão da sua história, da sua cultura, daquilo que você foi criado e automaticamente começando do zero. Então, teoricamente, era para eles terem aberto mão de tudo aquilo que eles aprenderam e ter servido e pego para si os costumes de Babilônia. E eles decidiram ser fiéis, tementes a Deus e persistir naquilo que ensinaram eles. Tal como a gente encontra em Provérbios, que diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar e ela jamais, até mesmo na fase adulta, não se desviará dele. Então eles decidiram ser fiéis a Deus e nem mesmo o fogo pôde queimá-los. A única coisa que queimou foram as amarras, né, no caso as cordas com que eles estavam amarrados, e nada mais. Não tinha nem um chamuscadinho no cabelo deles. Então a grande realidade é que se você se permanecer fiel, Deus também vai ser fiel. E se você não for fiel, se você for infiel, até mesmo nesse momento Deus será fiel. Mas talvez você não viva as misericórdias e os milagres de quem decide ser fiel e se manter aos pés de Cristo, aos pés de Deus, né? O segundo caso está em 2 Reis 5, é a história de Neemias, todo mundo já deve ter escutado falar, dos 7 mergulhos no rio e tal, que ele se recusa, e aí os amigos falam: não, mas a gente já tá aqui e tal, o que custa? Vai lá, dá os mergulhos, e ele vai e mergulha. Mas o que me chama a atenção é que, mais uma vez, nesse caso é a Síria, né? A Síria invade Israel, toma aquelas pessoas que estavam lá como escravos, e o texto vai dizer pra vocês que tem uma menininha
que é tirada do meio do seu povo, no caso do meio dos judeus, e levada como escrava para a casa de Naamã. E aí ela estava vivendo lá, sendo auxiliar da esposa de Naamã, e ela ouviu falar que ele tinha lepra. Ao invés dela chegar e tipo assim, problema dele, ele tá me fazendo mal, eu sou escrava aqui, eu não vou querer ajudar e tudo mais, ela decide dizer que lá em Israel, lá na terra dela, existe um Deus que pode curá-lo. E aí Naamã sai por conta do que ela falou da Síria e vai até lá, até Jerusalém, procura o profeta e fala, então, eu posso ser curado aqui porque tal menininha disse que Deus estava aqui e ele me curaria. Por que eu peguei a história dessa menininha? Porque nem mesmo ser tirada da tua casa e estar nas piores situações da vida, que é ser escravo, fez com que ela deixasse essa amargura entrar no coração e deixasse de testemunhar do Deus vivo dela. E automaticamente, por conta dela, da fé dela e da raiz que foi plantada no coração dela, que ela decidiu não abandonar, ela trouxe um milagre, e foi um milagre nas mãos, na casa de Naamã, né? Foi por meio da informação que ela passou, da fé que ela tinha, que se concretizou. Porque se ela guardasse para si que lá em Israel, na terra dela, tinha um Deus que poderia curar, então essa informação jamais teria chegado e né, a lepra de Naamã não teria saído. Então aqui a gente tem 4 pessoas, né? Os 3, mais essa menininha, que se mantiveram fiel àquilo que foram ensinados quando eles eram crianças, e por conta disso viveram ou fizeram com que terceiros, através do testemunho deles, vivessem um milagre, conhecessem Deus e enaltecessem o nome de Deus. Eu separei aqui um versículo para vocês que fala da fidelidade de Deus. Tá em 1 Coríntios 10:13. E aí tá assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo lhe proporcionará um escape para que possam suportar. Então, quando a gente fala que Deus é a nossa força, o Senhor nos guarda, é porque de fato Ele nos conhece intimamente e sabe quais são as nossas dificuldades, as nossas falhas e onde Ele tem que nos fortalecer para que nós passemos por aquilo. Então Ele provém o escape, Ele provém a força, e o amadurecimento também vem com isso. Conclusão: quando vocês estiverem na escola, independente das diferenças, independente de ensino diferente, de educação diferente, de comportamentos que sejam diferentes, e até mesmo quando questionarem a tua fé, saiba por que você é cristão. Porque aquilo que a gente é não muda. Porque tentaram mudar os nomes, tentaram mudar a cultura, mudar o local, mudar a região, mas jamais mudaram quem essas pessoas eram. Porque eles eram verdadeiramente servos do Senhor. Então busquemos ser sempre servos do Senhor. A todo, em tempo e fora de tempo, sermos fiéis ao Senhor. Porque nós podemos viver maravilhas, nós podemos viver milagres, e nós sempre vamos conhecer a fidelidade do nosso Deus, e isso vai trabalhar a nossa fé. Beleza? E aí a pergunta bônus é: o que vocês precisam fazer e o que vocês precisam aprender para, independente do local, independente da circunstância, vocês serem cristãos e não estarem cristãos? Para que o que vocês precisam, qual é o cotidiano que vocês precisam criar entre leitura de Bíblia, oração, dedicação, para que, independente do lugar, independente da dificuldade, independente do que esteja acontecendo à sua volta, você ainda seja temente a Deus e se prostre diante desse Deus que é tão bom. Beleza? Um beijo.